experiência da irmã Chairis. Saúdo a todos que estão a ouvir essas experiências, com a paz do Senhor Jesus. Me chamo Chairis, e sou do estado do Rio de Janeiro, Niterói. Venho contar uma experiência que tive na casa dos meus pais, através de um sonho a qual o Senhor Jesus me permitiu passar, e conforme os dias iam se passando o Senhor foi em mim, confirmando. Confesso que fico maravilhada e fascinada quando o Senhor revela o mundo espiritual e dá o discernimento. Sei que devo andar cada dia mais a me consertar com Deus e vigiar, mas, no começo da minha conversão eram lutas contra a minha própria carne, renúncias a essas coisas. Depois começou a ter levante dos meus familiares e vizinhos, mas eu ignorava ao máximo, pois já sabia que o inimigo estava trabalhando contra minha vida através deles, e essas eram algumas das batalhas que eu estava a enfrentar. Depois as coisas passaram a ficar mais sérias, pois o inimigo já não estava mais vindo ocultamente, e sim de uma forma que dava para percebê-lo, e estava a armar várias situações a ponto que eu mal conseguia respirar quando a guerra começou. Mas graças a Deus que ele estava à frente dessa guerra, e me tem guardando, e me revelou um pouco do lado espiritual, que estão ligadas a coisas daqui do físico. Amados irmãos, quero comunicar que eu já havia compartilhado essas experiências em 2 canais diferentes, mas porém com a correria acabei esquecendo de relatar alguns detalhes importantes. Mas nestes momentos quero editá-lo para que não falte nada. Peço perdão a todos e agradeço a compreensão. No começo do ano de 2022 tive que me mudar para a casa de meus pais, que infelizmente não andam na sã doutrina, porém são de outra igreja. Minha mãe ficou com complicações na saúde, logo depois de 2 tragédias na família. Era o que pensávamos. Ela já não andava como antes, dava passos lentos, com o problema de coração, pressão alta entre outros, mas ainda conseguia fazer alguns afazeres de casa. Eu estava a buscar bastante pela madrugada até o dia que minha mãe levantou com a saúde pior, andava arrastando o pé e estava encurvada sem forças para fazer as coisas. Pensei comigo, estou orando e ela está piorando, mas passado alguns dias o Senhor Jesus me revelou oculto e escondido do que se ocorria na casa dela. Na madrugada do dia 8/3 desse ano, que também é a data de aniversário da minha mãe, o Senhor me deu esse sonho. Já me deparava ali mesmo, dentro da casa de meus pais. Saindo na porta do quarto qual eu estava a dormir, a casa estava toda em trevas e fui saindo do quarto e passando em frente ao banheiro, e lá dentro havia jovens festejando e dançando, porém só via as costas de um deles perto da porta. Parecia ter uns 3 ou 4 pessoas lá dentro. Então eu passava em frente da porta e me isolava deles, para outra parte da casa. Era como se eu desse a volta por fora, onde na verdade fica uma janela. Parecia estar aberta, pois passei por ali e entrei na cozinha, e a cozinha estava muito mais escura. As paredes estavam pretas e havia máscaras e capas penduradas em ganchos, isso nas paredes, e no chão vi aquele palhaço do filme Existe, a Coisa. Ele estava sentado no chão com as pernas cruzadas e sorrindo com dentes afiados e sussurrava algo, mas não entendi. Porém eu estava consciente de que era um demônio e logo me deparei com um rapaz que segurava uma máscara desse mesmo palhaço. Então eu falei para ele: isso é a aparência de um demônio, que era para ele tirar aquilo de casa, e parar de usar. Então eu pegava a lanterna das mãos do rapaz e apontava para a máscara que ele segurava, e via um olho azul na dentro da orelha da máscara, como se aquele olhos estivesse a me vigiar. E nesse momento eu virei a lanterna para a porta da cozinha, que dá para fora onde fica a área de serviço, que é aberta, e lá fora havia um bruxo jovem, com os cabelos longos até a cintura, usava piercing, calça preta de elástico e estava sem camisa. E me chamou a atenção nele foi pelo queixo ser largo e a tatuagem que ele tinha no peito era o símbolo do Naruto. Ele parecia estar bem sujo espiritualmente, pois foi o que entendi quando vi muitas mendigas voando em frente ao umbigo dele. Ele estava com o cabelo jogado na frente do rosto, mas mesmo assim pude vê-lo, e de repente começou a tocar um som atormentador de piano e violino. Eram tocados juntos altamente e muito rápidos, e transmitiam um clima de algazarra, que era perturbador. Enquanto isso o bruxo tentava entrar na casa de meus pais,
Então repreendia e ele voltava para trás. Tentou também me convencer com palavras, mas não conseguia. Então começou a lançar feitiço com as mãos para me atingir. Então eu agia, pois o Senhor com certeza que estava me conduzindo a falar, dizendo: está paralisado, braços e pernas travados. Então ele caía para trás sentado com os braços abaixados, e logo se levantava e tentava novamente. Ele até conseguiu movimentar rápido as mãos lançando feitiço, porém, graças a Deus, não senti nada em mim e permaneci de pé, e ele não conseguia avançar para entrar na casa de meus pais. E de repente lá surgiu um rapaz meio pálido pedindo ajuda. Então o bruxo se revoltou e tentou acertá-lo também com seus feitiços. Nesse momento dei um passo para fora e segurei o braço do rapaz e puxei para dentro, e quando olhei novamente para aquele bruxo lá fora, ele já não estava mais sozinho. Apareceu um demônio negro como um vulto e era mais alto que ele e meio encurvado. Nesse momento eu até falei assim: "Ó, que é isso? Parece uma aranha." E a lua também apareceu atrás deles de forma como se ela estivesse descido do céu e colada nas costas deles, e quando olhei para o lado esquerdo deles, vi águas surgindo e subindo com ondas. A água era rosa cintilante como se estivesse repleta de purpurina, brilhava muito refletida pela lua. Confesso que achei muito bonito e chamou minha atenção, porém ouvi no meu pensamento a palavra feitiçaria, e essa água estava a subir para entrar na casa de meus pais, com pequenas ondas. Então falei: água, pare, vocês travados. E consegui fechar a porta da casa de meus pais. Em Salmos 32:6 diz: pelo que todo aquele que é santo orar a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estás a ele não chegarão. Glória a Jesus. Logo quando o dia amanheceu e eu já estava na cozinha para tomar café, fiquei impressionada quando vi minha mãe descer normalmente as escadas, andando mais rápido e não estava mais encurvada, até o semblante dela estava mais bonito. Confirmações. Passado alguns dias, pela honra e glória de Deus, pude ter várias confirmações e discernimento do que se ocorria. Meus pais não são da sã doutrina e não querem renunciar muitas coisas, e infelizmente há muitas brechas abertas. Eles frequentam uma daquelas igrejas que dão revistas para crianças, e minha mãe junta essas revistas em casa, e as crianças pagaram essas revistas na estante. Eu reclamei, mas de repente senti de abri-las para vê-las e estavam cheias de mensagens subliminares maçônicas, jogos e simbolismos, historinhas com bruxas, gato preto e amigo imaginário que é uma palhaço, e também vi algo como instrumentos de músicas, porém chamou muita atenção ao ver um violino desenhado ao lado de um piano em destaque separados dos outros dentro de uma casa, e na chaminé dessa casa saía muitas notas musicais, e fumaça como se toda aquela casa estivesse tomada pelo som obtido por eles. Em outra página vi um olho azul em destaque idêntico ao que vi no sonho. Falei com minha mãe, mas não me deu ouvido e guardou as revistas na estante novamente. Essas revistas vêm de uma igreja muito conhecida, e uma das figuras que também prestei atenção foi de um menino na capa que tem 3 sinais redondos na lateral da cabeça que ficam alinhados em forma de triângulo, e logo lembrei que já havia visto um demônio com os chifres desse jeito e pesquisei sobre isso. São chamados de 3 pontos da maçonaria, que colocados em forma de triângulo, se ontem a palavra Gadu, que é grande arquiteto do universo, que na maçonaria é Satanás, o deus dos maçons. Os 3 pontos são alinhados desta forma, e alguns dias depois de ter tido esse sonho, senti de entrar no Facebook, e nem sei o porquê realmente entrei, pois nem usava mais, e as minhas fotos e das crianças já estavam bloqueadas para todas as pessoas. E ao entrar na página inicial apareceu algumas sugestões de amizades, então arrastei para o lado para ver mais pessoas nessas sugestões, e logo me deparei com um jovem de cabelos grandes que usava lentes de contato vermelhas nos olhos. Era um roqueiro. Entrei no perfil dele para vê-lo melhor, pois a foto do perfil estava de lado, e fiquei surpresa quando vi ele de frente em uma das fotos. Pude vê-lo por inteiro e a foto havia sido postada recentemente e estava bem claro que era o bruxo que eu tive a batalha. Ele estava com a mesma calça, sem camisa, cabelos até a cintura, o queixo,
piercing e a tatuagem, realmente era ele. Um jovem bonito, infelizmente sendo escravo de Satanás sem perceber que o pacto que fez lhe custará muito se não se converter logo. E olhando um pouco mais o Facebook dele, encontrei um vídeo dele mesmo que ensinava as pessoas a como usar um caderno preto que se chama Caderno da Morte. Então entrei para assistir o vídeo para entender mais do que ele estava a falar, e ao abrir o caderno realmente pude ver um demônio todo negro encurvado em frente à lua. E esse jovem explicava que após 40 segundos depois de escrever o nome da pessoa e a forma de morte, a pessoa morreria, porém ele disse mais. Para dar certo, a pessoa teria que comprar daquele mesmo caderno, que ele estava nas mãos, teria que ter aquele mesmo demônio que ele chama com outro nome, que aquele demônio se apresentaria à pessoa e fariam proposta de pacto, e depois de feito o pacto o caderno poderia ser utilizado e se caso não soubesse o nome da pessoa, que era possível descobrir ativando os olhos místicos que te permitia ver os nomes e as datas de nascimento das pessoas acima da cabeça delas, e tudo isso foi dito em tom de brincadeira. Mas graças a Deus o Senhor me fez entender tudo perfeitamente e o quão sério era, e dias depois ele privou o vídeo que já estava postado há 4 meses e também cortou o cabelo. Pude perceber também que ele trabalha para o reino das águas. Tenho algumas vezes orado por ele, pois nossa luta não é contra carne nem sangue. Que esse testemunho possa aumentar a fé de cada um, e a nunca ignorar os seus sonhos, e sim observar cada detalhe, e espero poder contar outras experiências em breve. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus Cristo.